Boa noite, estamos iniciando mais um Cultura em Foco. Para você que estava acompanhando aí o programa Silvio Santos Show, seja bem-vindo ao seu programa de todos os sábados, sempre procurando trazer as melhores informações, com boas entrevistas para você aí em casa. Você também acompanha a nossa reprise nas quarta-feiras a partir das 10 horas. Você já fica ligado aí no canal 10.1. E o nosso entrevistado de hoje, ele é jornalista, acadêmico, fotógrafo e um tanto mais de coisa, Lucas Tadeu. Seja bem-vindo. O Lucas é o jornalista da Rádio Cidade. Você acompanha ele tanto no Jornal das 7 como no Jornal das 12. Mas hoje a gente vai conversar um pouco mais com a pessoa do Lucas e ele vai falar a sua perspectiva, o seu olhar para a cultura a partir das suas vivências. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Francisco, pelo convite. É um prazer poder somar aqui no Cultura em Foco. Então, para a gente já iniciar aqui a nossa conversa, Lucas, antes de vir para o jornalismo, antes da experiência como fotógrafo, como cristão, tu consegue lembrar como tu via as coisas? Para a gente já dar uma introdução do teu olhar, né? A partir dessas etapas que eu posso dizer assim, que foi divisor de águas na tua vida. Sim. Eu acredito que antes de tudo isso, da gente ir amadurecendo, né, em certos aspectos, a vivência que eu tinha é o do senso comum, né? O que é cultura, o que eu faço, o que eu como, o que é cultural, o que eu defino como cultura, o que eu tenho como meu gueto cultural, né? Ali é do acriano, do nortista. E essas verdades, elas vão ganhando novas formas, novos moldes, novos significados. E antes de tudo isso, eu acredito que a minha vivência como cultura era do senso comum mesmo, ali, que a gente sai na rua, pergunta, a pessoa rapidamente já responde, assim, sem muita reflexão sobre. Então, eu acredito que antes dessa vivência do jornalismo, da fotografia, foi muito assim, muito sobre o que eu faço, o que eu vejo, o que a minha vizinhança tem compartilhado ali. Acho que a gente vai definindo a cultura ali por parte dessas vivências, primeiramente, antes de a gente amadurecer em certo sentido nesse aspecto cultural mesmo, assim, de compreensão, de significado. Não sei se faz sentido, mas é algo muito... Não, mas faz sentido quando você fala do senso comum. É tipo como falar sobre a cultura da fé, né? Tipo, a gente ouve sobre vários aspectos da questão da cultura, mas existe também a cultura da fé. A partir daquilo que eu acredito e eu trabalho com aquilo. E tu poderia compartilhar para nós um pouco dessa tua vivência? Certo. No que tange a fé, na verdade, eu tenho buscado nos últimos anos tentar viver essa integralidade em tudo isso. E não viver uma esfera isolada, uma esfera particular e esfera pública, onde a minha fé ela só manifesta na minha esfera particular e na esfera pública eu uso de outros atributos que não dialogam com a fé. E muito da perspectiva do senso comum da fé, eu imagino que é muito sobre algo à parte da esfera pública, ou seja, os meus ritos, os meus sacramentos, eles não dialogam com a minha esfera pública. Isso dificulta a nossa integralidade na perspectiva cristã para com o mundo. Então a cultura, assim, nesse sentido, ela passa a ser algo muito restrito, algo que não dialoga com o meu público, não dialoga com a minha dias de feira, né, que a gente fala. Sim. E fica restrita a uma parte só da vida. Então, e é um mandamento, né? É um mandamento fazer cultura, né? Gênesis já falava aí sobre cultivar e guardar. A gente às vezes acha que a cultura é penosa somente, né? Ela é algo de resistência, onde a gente não tem esse desfrutar mesmo que cultivar e guardar, né? Sobre a criação. Então, ter essa perspectiva de algo abrangente, algo de serviço à sociedade, algo de serviço ao próximo, à vizinhança, a tudo que a gente faz, isso vai moldando, porque a gente parte de uma perspectiva de que a cultura, na perspectiva da fé, ela é deturpada em um momento da história da humanidade, né? Como a gente fala, a grande história de Deus, ela foi deturpada. E a gente, nessa carreira, a gente tenta ter uma visão mais redimida das coisas. Não que a gente tenha poder para reparar tudo, mas que a gente, em algum momento, em certa medida, a gente precisa ter um ideal, né? Apesar esse ideal ser complexo, esse ideal ele é subjetivo, mas em certa medida
trajetória da fé, como tu colocou, a gente tenta achar ali o ideal, o que seria o ápice de tudo isso. Como é que a gente interpretaria a cultura para longe de tudo isso que a gente vê, né, das guerras, das oposições, assim, mais por uma visão de participação, serviço, do que com uma visão de restrição. Não, isso eu não participo porque não, né, mas vamos ver ali, vamos tentar ver como é que é uma visão redimida de tudo isso, sabe? É uma ideia assim que a gente, é batalha, a gente vai criando, dando corpo diariamente, porque na verdade é muito difícil a gente conseguir, né, ter essa vida prática, porque no discurso é muito bonito, né? É no verdade. Discurso a gente consegue até dar uma respirada ali, mas na prática é muito complicado. Na prática é diferente. O Lucas, também tem a questão da gente, quando fala de cultura, a gente pode falar de uma maneira geral ou classificatória. E a gente sempre, a maioria, eu acho que no senso comum, quando se fala de cultura, a gente leva muito para a questão artística, né? Muito assim, ou é cantor, as manifestações culturais, ou algo parecido, mas como você falou, né? Algo que envolve isso tudo. Mas e o Lucas com a cultura, digamos que artística? A cultura artística, eu vaguei por muita coisa, na verdade, né? Eu lembro que quando criança, assim, nessa esfera de igreja, eu fiz teatro, tentei com música também, sei tocar um instrumento ou outro. Até que eu parei, assim, basicamente, meu último esfera da arte ainda da fotografia, né? E eu vejo, assim, a fotografia como uma expressão artística, né? Assim, diferente do que a gente vê muito hoje também, mais a fotografia de mercado, a pessoa paga ali para ter um serviço bem fotografado, mas também artística. Então, assim, hoje para mim é muito prazeroso eu sair com a câmera na rua, em uma viagem, sem compromisso com ninguém, sem compromisso com um personagem ali me pagando, mesmo tentar fazer uma captura ali da rotina, do cotidiano. Eu acho que isso, para mim, na fotografia, é mais precioso, quando eu não tenho compromisso com alguém me pagando sobre isso, sabe? Mas algo de um olhar mais crítico, um olhar mais sensível à vida, e tentar fazer uma captura ali que, para mim, vai ser muito artística. Ou seja, hoje as fotos que eu tenho, que mais valiosas, não são de gente que me pagou muito caro para tirar elas. São de momentos em que eu estava no momento certo, na hora certa, fiz aquela foto e eu gosto, eu guardo. É a minha seleção pessoal, não aquela que um espetáculo, uma formatura ou casamento, não. Pode ser a coisa mais besta, uma chuva. Entendeu? Eu consegui fazer ali, gostei e guardei pra mim. Às vezes eu nem comprei. A fotografia jornalística ou a fotografia para redes sociais, seja o que for. A partir do momento que eu digo assim, Lucas tira uma foto minha, eu tenho uma intenção. Eu quero mostrar para as pessoas, não que eu de fato estou vivendo, mas o que eu quero mostrar. Então, como é que é para o fotógrafo, como você falou, independente do valor financeiro, saber que existe essa intenção política de trás de um fotógrafo? Tipo, tem uma foto aqui que mostra uma realidade, mas eu pego desse ângulo aqui, vai mostrar uma outra realidade, vai criticar, vai gerar polêmica. Como é que a gente poderia talvez começar a entender ou despertar quem está em casa para esse outro olhar? Porque às vezes a gente sai curtindo foto aí. Para você que está acompanhando Cultura em Foco, nós estamos aqui entrevistando o jornalista Lucas Tadeu, e eu quero também te convidar para continuar acompanhando a programação da Rádio Cidade de domingo a domingo, das 5 da manhã até as 0 horas, com música, programa de entretenimento para você e com muita informação. Então, 107,1 Rádio Cidade, a rádio que pensa em você. Também você pode estar acompanhando a TV Cidade, canal 10.1, com toda a nossa programação. E voltando aqui, a gente já quase encerrando a nossa entrevista, Lucas, o jornalismo na tua vida. Como é que tu... Foi assim, lá na nota do Enem, ou não? Eu vou ser jornalista, como é que foi que começou isso na tua vida? Eu acredito que o jornalismo, para mim, ele começou dessa parte artística, né? Com certeza, se aqui no Acre tivesse um curso para cinema ou fotografia mesmo, acho que eu teria feito esse. Mas na carreira até agora da graduação, eu descobri uma outra esfera que o jornalismo tem, uma outra habilidade que eu gosto de desenvolver, talvez mais que a artística, que é a parte acadêmica. Então, assim, eu entrei por meio de uma curiosidade
mais artística, aperfeiçoar ali uma fotografia, um audiovisual da vida. E estou desaguando aí na parte acadêmica. Então, eu até costumo dizer, né, para quem me pergunta, que o meu último objetivo com o jornalismo é lecionar, que é a parte de pesquisa, é a parte de construção de uma ideia, desenvolver uma tese. Para mim, essa parte tem sido muito mais valorosa do que o exercício do jornalismo do modo tradicional, né? Tá aí nas redações, nas externas da vida. Embora eu gosto muito dessa área também, é uma boa experiência ter essa troca, né, do exercício do jornalismo no dia a dia ali com os colegas, com os personagens que a gente encontra na rua, é muito bonito também. Mas para mim o ato final, digamos assim, dentro da comunicação do jornalismo seria lecionar. Existe um valor para mim muito, muito significativo, assim, que eu descobri durante a graduação. Então, ou seja, eu entro visando uma coisa e no decorrer eu acabo descobrindo também uma outra forma de exercer jornalismo, que é por meio da academia mesmo. Lucas, o jornalismo da Rádio Cidade, você está à frente junto com a Rita Ponte, do Jornal das 7 e Jornal das 12. E como é que é para ti quando tu entra no ar, que tu passa a informar as pessoas que estão em casa, ouvindo pelo rádio, ou pelo aplicativo, ou pelo site, e também, principalmente no Jornal das 7, que é o momento da participação dos ouvintes. Como é que é essa troca para ti? O Jornal das 7 ele tem uma característica muito legal, assim, justamente por conta dessa participação dos ouvintes. Tudo começa no ato de produção, na verdade, né? A gente tem ali, tira o tempo para produzir o Jornal das 7, usar ele como modelo, eu coloco muita coisa em jogo. Por exemplo, cada dia da semana também tem as suas características. Vamos supor a segunda-feira. Passado o final de semana, o povo retomando seus trabalhos. O que aconteceu? Pra vida. Exatamente. O que aconteceu no domingo que é útil para aquela pessoa às 7 horas da manhã numa segunda-feira? Entendeu? É alguma coisa mais chocante? Quando tem, não tem para onde fugir, né? O povo tem que ser informado. Mas, não sei, vamos tentar começar a semana um pouco mais leve, buscando umas notícias ali que vai engajar a pessoa para o restante da semana, né? Todo mundo tem essa ideia da segunda-feira aí ser bem tenebrosa. Então, muita coisa a gente coloca em jogo. Eu coloco em jogo, principalmente nessa parte de produção. Então, quando a gente entra no ar, a gente entra com essa ideia assim de acompanhar, assim, né? Acompanhar a pessoa ali no dia a dia. Assim, é uma responsabilidade muito grande ser ouvido por alguém que está indo deixar um filho na escola, que está indo para uma entrevista de emprego, quem sabe, indo para o seu trabalho. Enfim, eu acho muito importante considerar muitos elementos quando entra ao vivo, né? E considerar muitas realidades. Obviamente que a gente não agrada todo mundo, né? Nesse sentido, mas ter uma sensibilidade ali, imaginária ali de alcançar da melhor maneira, levando a melhor informação. E quando chega a participação dos ouvintes, a gente tem muito essa troca. Tipo assim, eles trazem um tema que a gente trouxe no primeiro bloco ali, quase 8 da manhã, no primeiro bloco, ou seja, a pessoa querendo saber mais sobre a vaga de emprego que foi divulgada, saber mais sobre a oportunidade de um curso que foi divulgado. E é muito bacana, assim, saber realmente que eles escutam, eles compreendem a importância daquilo e volta de alguma maneira, assim, a informação pra gente, e a gente constrói esses laços, assim, só pela voz, né? Então tem alguns ouvintes, assim, bem queridos que eles ligam, às vezes só para dar bom dia, assim. E os que vêm conhecer, dia. Né? Exatamente. Ainda tem gente que vem aqui na rádio conhecer, muito legal. Ô Lucas, aproveitando aqui, para quem quer conhecer um pouco mais do Lucas, acompanhar o teu trabalho, as tuas redes sociais, quer deixar aí para nós aí? Eu tenho um portfólio na área de artística que eu coloco tudo lá, que é no Behance, é uma plataforma que geralmente quem trabalha com audiovisual, com design, fotografia usa para expor seus trabalhos. Que o meu arroba é quase a mesma coisa em todos, que é Tadeucas, em tudo é a mesma arroba. Então lá é possível encontrar mais fotografia, serviço de design, um documentário ou outro, um trailer de algum vídeo, tá tudo lá. E nas minhas redes sociais, tipo no Instagram, Twitter, o Thread, é mais questão de opinião, assim, costumo ser mais chato nesses locais, porque geralmente eu publico algum assunto do momento ali e tal, então... E também momentos pessoais, né, obviamente. Então, eu tô nessas redes sociais aí com @Tadeucas
mas a parte mais, assim, digamos, profissional, assim, e artística está no Behance e também no LinkedIn, que é a mesma arroba para todas elas. Então você acompanhando aqui o Cultura em Foco, entrevistando aqui o Lucas Tadeu. Para a gente encerrar aqui, Lucas, você quer falar alguma coisa, deixar uma mensagem? Ou quem sabe, assim, para você que está querendo cursar jornalismo, fotografia, esse é o seu momento. Agradecer o convite, né, Francisco? Como falei, né, é um prazer estar somando aqui no Cultura em Foco e desejar também sucesso ao programa. Obrigado. E como mensagem, assim, nessa área do jornalismo, o jornalismo é muito bom, é muito abrangente. Dá diversas possibilidades para você desenvolver carreira, seja ela internacional, nacional, local, tem valor em todas elas, assim, é muito bacana ver inúmeras possibilidades que o jornalismo pode trazer, né? E eu encorajo, de verdade, assim, a pessoa seguir carreira. A gente está no impasse, né? A questão do diploma, aí, uma vez mais, nesse exato momento, mas acho que a própria sociedade tem valorizado, né? Profissionais que realmente são estudados, formados na área. Isso é muito bom também por parte do mercado, embora a nossa política seja bem fraca nesse sentido. Mas, agradecer e encorajar, né? Você que está assistindo, gosta dessa parte da arte, da cultura. Eu acredito que o jornalismo é uma boa ferramenta ali para conseguir dar uma conversada com tudo isso. Tá bom. Então, muito obrigado por ter acompanhado aqui o Cultura em Foco. A gente volta semana que vem com mais um entrevistado, com mais informações para você. A região do Acre, até o início do século XX, era um território pertencente à Bolívia, embora seus mapas atestassem tal área como tierras não descobertas. Abundante em Hévia brasiliensis, vulgarmente conhecida como seringueiras, esse território constituía-se num grande atrativo para a exploração da borracha natural. A nova matéria-prima que desafiava a ciência e a tecnologia na Europa e nos Estados Unidos. Os primeiros artefatos derivados do látex indicavam que a borracha in natura deveria passar por outros processos para se tornar um produto industrializável. Foi em Nova York que o americano Charles Goodyear começou a se interessar em resolver os problemas da estabilidade da borracha. Preso inúmeras vezes durante uma década de pesquisas por causa de suas dívidas, Goodyear tinha uma fé religiosa na borracha e atribuía ser maravilhosa a elasticidade da goma
capaz de esticar 8 vezes seu comprimento sem quebrar, dizia Goodyear. A vulcanização da borracha foi o invento de Goodyear, que deu ao produto um estado resistente a choques e indeformável em grandes pressões e temperaturas. Isso por volta de 1840. Em 1830, antes da vulcanização, chegavam aos portos ingleses 211 quilos de borracha. Com o novo invento, a indústria mundial ganhou novo e acelerado impulso. 15 anos depois, na Inglaterra, eram desembarcados 58 mil quilos de borracha. Esses dados já indicavam o crescimento populacional da mão de obra no Acre e outras localidades da região. Antes da invenção de Goodyear, o mundo era lento. As carruagens, meios de transportes mais usados, não passavam de 20 km por hora. A nossa borracha vulcanizada propiciaria, mais tarde, o advento da indústria automobilística. No Brasil, a decadência da produção algodoeira no Nordeste desempregava milhares de homens e mulheres. Uma bem montada organização de exportadores, produtores e comerciantes interessados nos negócios da borracha divulgava as histórias de pioneiros bem-sucedidos que deixaram seus nomes gravados nas barrancas do Acre. Em Fortaleza, Natal e São Luís, se dizia que a borracha nascia pronta nas árvores e para ficar rico era só esticar o braço e colher o dinheiro. Os maiores fluxos de mão de obra destinada ao Acre para a produção extrativista da borracha natural são registrados a partir de 1850, atingindo seu maior índice a partir de 1877, quando aconteceu uma grande seca no sertão nordestino. Os motivos dessa grande migração iam além do sonho de riqueza súbita. Na verdade, o que movia aquelas multidões era a necessidade voraz de borracha das indústrias europeias e americanas, empurrando milhares de nordestinos necessitados para os confins dos rios Solimões, Madeira, Purus, Juruá, Iaco, Acre, Abunã e outros. Vapores saíam dos portos de Fortaleza e São Luís, lotados de homens sonhadores. As facilidades de transporte e alimentação oferecidas pelos empresários da borracha transformavam-se em dívidas anotadas nos cadernos dos seringalistas, adicionadas ao aviamento necessário para cada um se estabelecer na colocação de seringa. Até conseguir pagar tais dívidas, isso para o patrão era o que garantia sua permanência dentro do seringal por tempo indeterminado. O cearense chegou com muita vontade de guardar dinheiro. Ele economizava, matava caça, não comprava charque, não comprava nada. E quando foi no fim do mês, ele não tinha saldo. Aí foi ver as contas, dizia, olha, você comprou não sei quantos quilos de charque, tanto não sei o que. Ele dizia, olha, aí o seringueiro dizia, eu não comprei charque nenhum, não comprei sapato, fez um sapato de seringa para usar. Daí o patrão dizia, você não comprou porque eu não quis, mas no armazém tinha. Em 1876, o inglês Henry Wykeham fez grande carregamento de sementes e seringueiras do Acre, destinado a Londres. Era a estratégia inglesa de, no futuro, mudar o endereço do núcleo de produção gumífera do mundo. Até 1880, o comércio da borracha era concentrado em Belém do Pará. Manaus não passava de um ajuntamento de casas construídas em palha e madeira, habitado na sua maioria por tapuios. O capital internacional queria maior proximidade com os centros produtores para agilizar a produtividade e o comércio de importação e exportação. Alemães, franceses, portugueses e espanhóis
se estabeleciam na nova Praça de Manaus. Toda a borracha produzida no Acre, ali e em Belém, era quantificada. Os sírios e os libaneses se lançaram em atividades de comércio fluvial, rumo ao Acre, onde se estabeleceram em diversos pontos. As mais duras e adversas condições de trabalho e de sobrevivência eram vivenciadas pelos nossos desbravadores. Em pouco tempo, Manaus alcançou um progresso capaz de assustar qualquer viajante que por ali havia passado antes. Hotéis de luxo, casas noturnas, teatros, estrutura portuária, casas aviadoras e exportadoras faziam frivilhar de negociantes, dando a Manaus o status de entreposto mundial dos negócios da borracha. A presença e as imposições de bolivianos no Acre já houvera provocado as primeiras insurreições, sempre sufocadas pela indiferença do governo brasileiro quanto aos problemas aqui existentes. Mas foi o The Bolivia Syndicate, acordo arquitetado pela Bolívia, dando aos Estados Unidos o direito de explorar economicamente a região, em troca da garantia do domínio após da terra em litígio com brasileiros, o estopim que redimensionou todos os conceitos sobre a questão. A partir da publicação desse pacto no jornal Província do Pará, denunciado pelo jornalista e advogado espanhol Luís Galvez de Aria, mobilizando a opinião pública nacional com grande indignação pelo perigo e afronta à soberania das nações amazônicas. No dia 4 de junho de 1899, Luís Galvez partiu do porto de Manaus, no Gaiola, cidade do Pará, acompanhado por 20 seringueiros armados de rifles, uma caixa de champanhe, 200 charutos, alguns espanhóis integrantes de uma companhia de teatro e dança, mais de 1 tonelada de alimentos e 400 contos de réis, doados pelo governador do Amazonas, Ramalho Júnior, com o objetivo de declarar a independência do Acre, onde chegaria quase um ano depois. Tudo cumprido conforme o planejado, a República Independente do Acre, que durou quase um ano, caiu na malha do Brasil. Uma expedição da Marinha deu voz de prisão a Galvez, que sem esboçar qualquer reação foi levado a Manaus. O ambiente de inquietude de brasileiros e bolivianos, agora mais do que nunca, preparava a inevitável luta armada, objeto de abordagem do ilustre bacharel em Direito, músico, aderente do movimento dos autonomistas do Acre, poeta e membro da Academia Acreana de Letras, João Crescêncio Santana. Falar sobre a história do Acre nos obriga necessariamente a planear na Amazônia, região da América do Sul que compreende a bacia hidrográfica do Amazonas, rica em sua biodiversidade no planeta. E ao que toca ao Acre, essa exuberante também na qualidade de madeiras nobres como o mogno, o cerejeira, o cedro, cumaru-citim, cumaru de ferro, a castanheira, a árvore da borracha, a seringueira. Essa responsável pelo equilíbrio de divisas do nosso país no exterior por várias décadas. A sua linda epopeia, poema épico em que se narra ações e feitos heróicos, José Plácido de Castro e a Revolução Acreana. O Acre, que era uma vaga expressão geográfica, um deserto empantanado a estirar-se sem limite para sudoeste. Definiu-se de chofre, avantajando-se aos primeiros pontos do nosso desenvolvimento econômico. Estavam amansando o deserto, com suas almas simples, a um tempo ingênua e heróica, disciplinada pelos reveses,
da vida e do tempo, secas e outras intempéries, garantiam-lhe mais que os organismos robustos a campanha de o triunfo na batalha formidável do desenvolvimento. E naquele extremo sudoeste amazônico, quase que misterioso, onde o homem admirável Willy Chandler penetrara 3.200 quilômetros sem encontrar o fim. Ou 100 mil sertanejos ou 100 mil ressuscitados apareciam inesperadamente e repatriavam-se de uma forma original e heróica, dilatando a pátria até aqueles terrenos novos desvendados. Euclides da Cunha. Outro escritor, historiador, também falou desse início. O homem do Acre, por outros caminhos, é igual ao homem da Califórnia. Um índice de civilização em terra feroz, primitivismo bárbaro no começo das suas relações sociais. Acreano e californiano identificam-se melhor quando, no tumulto da terra, lançam indelevelmente o sinal de humanidade, ou quando, depois da luta, pode dizer ao mundo: eis que demos um destino a esta solidão. Abigo abasto, a conquista acreana propriamente dita. Outro historiador e escritor, esse espanhol, também falou desse início. Para se compreender algo humano personal e coletivo, é preciso contar uma história. Este homem, essa nação, esse estado, nasce tal coisa. E tem que ser assim, porque antirriso tal outra, e fuer de tal outro modo. José Ortega, ipsis cassete. Ortega quis dizer que, quando do descobrimento do Brasil, havendo a necessidade do estabelecimento das primeiras bases de limites, a fim de que fosse garantido o direito do uti possidendi, que era homologado pelo Papa naquela época. Esse processo deu-se através das vias diplomáticas, através de acordos e tratados como o de Madrid de 1750, ao passo que a conquista do Acre deu-se por meio de muitas lutas, batalhas, guerra, derramamento de sangue e muito heroísmo. Por isso foi de tal outro modo. Esse período embrionário, a que me reportei até agora, ele antecede o ano de 1852. Porque de 1852 a 1900, 48 anos, foi o período realmente do desbravamento da região acreana, compreendendo o Baixo e Alto Acre, Baixo e Alto Purus e o Juruá. É falar sobre a Revolução Acreana. Em 1900, dezembro, José Plácido de Castro rejeita a solicitação de Rodrigo de Carvalho, governador do Amazonas, para tomar parte na expedição dos poetas, como antes recuara diante da aventura revolucionária de Galvez. Em 1901, foi dada a notícia do arrendamento do Acre pela Bolívia ao The Bolivia Syndicate of New York, RIT, Norte América. Em fevereiro de 1902, em Manaus, Rodrigo de Carvalho, juntamente com mais 2 seringalista do Acre, voltaram a solicitar a Plácido de Castro que assumisse a chefia da Revolução, o que foi aceito, tendo influído na decisão do caudilho a notícia do arrendamento do Acre ao The Bolivia Syndicate. Assim, em 1º de julho, após a reunião em Caquetá, Porto Alonso, tendo ficado naquele dia marcado a data para início das hostilidades, o dia 6 de agosto, José Plácido de Castro, em Chapuri, à frente de 30 soldados, vai à intendência pela madrugada, e chamando o intendente, Dom João de Deus Barento, deu-lhe ordem de prisão. A reação boliviana não se fez esperar. E uma tropa sob o comando do coronel Rosendo Roja, com um total de 200 soldados,
derrota Plácido de Castro à frente de 63 soldados na volta da empresa, devido a uma traição. Plácido de Castro, a 5 de outubro, após refazer-se da derrota, volta e ataca a vila empresa, onde ainda se achava o coronel Rosendo Rocha, que depois de 18 dias de resistência rende-se às forças acreanas. 18 de novembro e 7 de dezembro marcam as vitórias de Santa Rosa e Costa Rica sucessivamente. A 24 de janeiro de 1903, Plácido de Castro vence a resistência boliviana, caindo o último baluarte boliviano em Porto Acre, onde não faltou o episódio do corte da corrente, imitação da passagem do Maitá durante a Guerra do Paraguai. No mesmo dia 24, a ata de capitulação da guerra foi assinada por José Plácido de Castro, o delegado boliviano Lino Romero, tendo como testemunho os tenentes-coronéis José Brandão, João Antônio Duarte, José Arruiz e Manuel Canseco. No dia 26 do mesmo mês foi assinado o decreto de número 1, que mantinha para o Estado independente do Acre a mesma legislação brasileira, até que fosse elaborada a Constituição do país. No dia 28 do mesmo mês também, foi assinado outro decreto pelo presidente da República, de número 3, estabelecendo os limites do novo Estado independente do Acre. Acontece que no dia 21 de janeiro, o ministro da Guerra da Bolívia, Ismael Monte, partiu para o Acre à frente de numerosa tropa. E a 26, o presidente João Manuel Pando seguiu o mesmo rumo. Barão do Rio Branco, tomando conhecimento desse episódio, na mesma data declara litigiosa, tendo o governo brasileiro emitido tropas militares para ocupar a região. No dia 17 de março de 1903, a vanguarda da expedição brasileira, sob o comando do major Gomes de Castro, acampava à volta da empresa. E no dia 3 de abril, chegava o grosso da tropa, de 3.000 soldados, sob o comando do general Olímpio da Silveira. Em 18 de abril, a primeira patrulha preparada e posta a serviço por José Plácido de Castro choca-se com o exército do general Pando entrincheirado em Porto Rico, onde foram sitiados durante 8 dias de batalha. Acontece que no dia 21 de março havia sido assinado o convênio entre o Brasil e a Bolívia, pondo fim à epopeia acreana. Houve uma calmaria muito grande e falava-se até no término da Revolução propriamente dita. Mas não foi bem assim. Ela prosseguiu. Os seringalistas e o povo dessa região, em geral, mesmo soldados, pessoas à disposição do caudilho José Plácido de Castro, deles chegavam a reclamar essas coisas todas, o isolamento das famílias e uma série de dificuldades que eles enfrentavam. Então, diante dessa situação, o general Olímpio da Silveira, envolvido pelas tropas e pela inveja dos antigos inimigos de Plácido de Castro, baixou uma proclamação pela qual passou a governar o Acre Meridional, que era governado por Plácido de Castro. Plácido não gostou, mas ficou quieto. A questão acreana foi resolvida diplomaticamente entre Brasil e Bolívia, através do Tratado de Petrópolis, assinado no dia 17 de novembro de 1903, na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, pelo qual o Brasil indenizaria a Bolívia com a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, moeda inglesa, e se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré, um corredor para trocas comerciais entre as duas nações.
projeto que não foi concluído e nunca funcionou em sua plenitude. O Tratado de Petrópolis, assinado pelo Barão do Rio Branco, incorporava definitivamente o Acre setentrional e meridional ao Brasil. Houve outro estágio de calmaria. Assim é que em 1904, José Plácido de Castro estabelece-se no Seringal Capatará e passa a desenvolver suas atividades normais de comerciante seringalista. Em 28 de fevereiro de 1904, o Acre foi transformado em território federal, com prefeito nomeado diretamente pelo presidente da República, tendo Plácido de Castro aplaudido entusiasticamente a medida. Seus argozes ficaram sobressaltados e de olho no herói. Dia 14 de julho, o irmão de Plácido de Castro, Genesco de Castro, foi atacado e quase morto pelos inimigos do seu irmão, que eram comandados por Alexandrino. Em 1906, no Seringal Bagé, Plácido de Castro consegue com muito tato evitar uma revolta, dada a elevação dos impostos sobre a borracha. E tendo essas atividades dele sido coroada de pleno êxito, foi nomeado pelo governo central, naquela ocasião, prefeito do Alto Acre. Era a gota d'água que faltava. Foi criado um ambiente de inveja, ódio, traição, injúria, desprezo. E, finalmente, dia 8 de agosto de 1908, após manter conversações de entendimento com Gabino Besouro, volta ao Seringal Capatará, certo de haver conseguido a paz e a concórdia para todos. Qual nada, só engano seu. Já haviam tramado a morte do herói, como vejamos a seguir, narrada por Carlos Roque em sua magistral Grande Enciclopédia da Amazônia, Meu Amazônia, editora limitada, letra OR, 5º volume, assim transcrito. Eram quase 8 horas da manhã do dia 9 de agosto de 1908. José Plácido de Castro, em companhia do irmão Genesco, do promotor de justiça Alves Maia e do fiel ex-bagageiro Chico Acriano, dirigiu-se a cavalo para a colocação Flor do Ouro, à margem direita do Igarapé de Extração, onde morava Alexandrino. Transpuseram o Igarapé para a margem oposta, por uma ponte. E já na picada que desembocava na morada do ex-guerrilheiro, foram os viajantes atacados pelos componentes de uma emboscada, ao todo 14 homens, entre os quais Alexandrino. Plácido recebeu o primeiro tiro no braço esquerdo acima do cotovelo. O segundo, este mortal, lado esquerdo da coluna vertebral, de baixo para cima e da direita para a esquerda, atingindo a raiz da pequena falsa costela e sendo da altura da primeira, ficando ambas destroçadas por bala de chumbo de enxeste 44. Plácido de Castro, ainda montado, impeliu a burra para a frente e atravessou o local da emboscada debaixo de uma chuva de balas e foi recebido pelo irmão Genesco, que não fora atacado por estar a 80 metros do grupo dos sicários. E o grupo de Plácido prosseguiu em direção de Benfica, Seringal de João Rola. 1 quilômetro adiante, Plácido perde o sentido e cai da burra. Pedem então socorro, chegando logo após 20 homens conduzindo o ferido. Um médico veio assisti-lo. E Plácido, recobrando os sentidos e reconhecendo a gravidade do ferimento, disse para aqueles amigos: eu só lamento é que, existindo tantas ocasiões gloriosas para eu morrer,
esses heróis viessem me matar hoje pelas costas. Enfim, em Canudo fizeram pior. As pessoas que acompanharam a luta de Plácido de Castro contra a morte testemunharam suas últimas palavras, chamando o irmão Genesco, pediu-lhe: leve para o Rio Grande os meus ossos. Entrou em coma e veio a falecer no horário da tarde daquele mesmo dia. Seus ossos foram trasladados para o Rio Grande tempos depois. Genesco atendera-lhe o último pedido. Uma equipe de professores e dirigentes da Escola Humberto Soares da Costa, em expedição ao distrito de Cobija, departamento de Pando, Bolívia, foi recepcionada pela coordenadora de ensino, Silvia Barriga, e pela secretária de Educação, Marilyn Iga Costa, para debate entre educadores sobre a questão acriana. Cuando hablamos nosotros de la batalla de Bahía, la hablamos en este sentido. Hablamos en el sentido de que estamos defendiendo un territorio que nos pertenece. Era todo el territorio del Acre. También hablamos de que habían intereses económicos. En ese tiempo se estaba dando preponderancia económica a la goma elástica. Seguramente los gobernantes brasileros vieron que la goma elástica era muy importante para mejorar su economía. Pero en aquel tiempo Bolivia tenía abandonada toda esa sección, todo este territorio que nos pertenecía. Los pocos bolivianos que habían han tenido el patriotismo, la voluntad de defender estas tierras, pero que al final las perdimos. O dia 11 de outubro de 1902 tornou-se data histórica, comemorada com solenidades e foguetórios por bolivianos, atribuída ao significado nobre de seus heróis terem vencido a Batalha do Bahia, salvaguardando o território onde hoje é o distrito de Cobija e impedindo o avanço dos brasileiros a outras fronteiras. Pela força das armas, a Bolívia perdeu terras para o Brasil, Argentina, Peru e Chile, que conquistou seu território que dava acesso ao mar, totalizando metade no conjunto de seu território original. E eu lhes digo, hoje estamos num Estado reconhecido e federalizado, emancipado administrativa e politicamente. Uma estrela solitária, mas de muito brilho, a compor a constelação das demais unidades federadas do Brasil. Como no ensejo, digo também que hoje integro a legião dos autonomistas, empunhando a bandeira da emancipação já consolidada. E digo, hoje o Acre Estado, sonhos de todos. Muito obrigado. Muito obrigado. A brilhar soberano sobre as matas que o veem com amor. Encha o peito de cada criano de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra. Imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Fuge um astro da nossa bandeira que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis.
da luta voltando, temos na alma os encantos do céu, e na fronte serena e radiante o imortal e sagrado troféu. O Brasil a exultar acompanha nossos passos, portanto é subir, que da glória a divina montanha tem no cimo o arrebol do porvir. Surge um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira o mais belo e o melhor dos faróis. Possuímos um bem conquistado nobremente, de armas na mão. Se o afrontarem de cada soldado, surgirá de repente um leão. Liberdade é o querido tesouro que depois de lutar nos seduz. Tá o rio que rola o sol de ouro,